Olá, pessoal. Eu vou explicar aqui o exercício, só são 4 questões para vocês tentarem resolver sobre regra de 3 composta. Eu vou responder a primeira questão e vou estar explicando um pouco das outras para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, a primeira questão fala que 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2000 desses panfletos? O que tem diferente da regra de 3 simples? É que na composta ela possui 3 variáveis, ó, observem. 6 impressoras, 1000 panfletos, 40 minutos. São 3 coisas que possuem valores. Na regra de 3 simples só eram 2. Se viessem impressoras e panfletos ou então impressoras e tempo. Não poderia vir as 3. Na regra de 3 composta pode vir 3 ou mais variáveis. Então, eu vou organizar. Vou colocar impressoras. Vou colocar os panfletos e vou colocar os minutos. Agora, vamos colocar as informações embaixo. Eu tenho 6 impressoras, panfletos são 1000 e os minutos são 40. Depois pergunta, em quanto tempo? Eu já sei que o tempo vai ser a minha pergunta, então já vou colocar o X aqui na pergunta. Em quanto tempo 3 dessas impressoras, nas impressoras eu vou colocar 3, produzirão 2000 panfletos. Então, os panfletos vão ser 2000. Pronto. Montei a questão. Agora, nós vamos ter que analisar para responder. Como é que a gente analisa? A gente tem que saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, a gente vai sempre fazer a pergunta em relação ao que tem o X, em relação aos outros, tá? Então, vamos primeiro perguntar. Eu tenho um tempo, certo? Vamos analisar com impressoras. Eu tenho 40 minutos no tempo e as impressoras eram 6. O que aconteceu com as impressoras? Elas diminuíram. Se eu tenho 6 impressoras, eu levo 40 minutos para imprimir um tanto de material. Eu tenho o mesmo tanto de material, só que agora eu só tenho 3 impressoras. O tempo vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza o tempo vai aumentar, porque eu vou ter menos impressora produzindo, então vai demorar mais tempo. Então, o que aconteceu? Ó, as impressoras diminuíram, mas o tempo vai aumentar. Você já viu que ele é inverso? Inversamente proporcional. Aquilo que for inversamente proporcional, eu já tenho que inverter a posição. Como eu já sei que em relação ao X aqui, que é os minutos, a impressora é inverso, eu já vou colocar 3 sobre 6. Porque ele está inverso. Agora, eu vou esquecer as impressoras. Eu vou analisar agora só os panfletos. O que aconteceu com o panfleto? O panfleto era 1000 e aumentou para 2000. Ele aumentou. Agora, vamos analisar os minutos. Se eu tinha 1000 panfletos, eu produzi 1000 panfletos. Agora, eu vou precisar produzir 2000 panfletos. Eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Eu vou precisar de mais tempo, né? Se eu tinha uma produção de 1000, eu vou aumentar essa produção, então eu vou precisar de mais tempo. Então, aqui a setinha em relação aos panfletos também é para cima. Observe que os dois estão diretamente proporcionais, os dois subiu. Então, não troco mais nada. Então, só troquei essa primeira porque ela foi inversa em relação ao tempo. Agora, as outras duas eu só conservo. 1000, 2000, 40 e X. Então, o que eu vou fazer agora com essas informações? Vou colocar aqui a fração. Você vai multiplicar os dois que não tem X, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E o resultado que der, você vai cruzar com o que tem X. Então, vamos lá. 3 vezes 1000 dá 3000. 6 vezes 2000 vai dar 12.000. Cruzando aqui com 40 sobre X. Olha, você pode estar cortando os zeros para facilitar a conta. 1, 2, 3. Ficou 3 sobre 12, vai ficar bem menor a conta. Então, ó, 3 vezes X, 3x igual
40 vezes 12. 40 vezes 12 vai dar 480. Então, x vai ser igual a 480 sobre 3. 4 dividido por 3 é 1, sobra 1. 18 por 3 é 6, sobra nada. Vai dar 160. Logo, o tanto de minutos que serão utilizados serão 160 minutos.